Acionei aqui meu ponteiro. Muito bem, vocês devem estar vendo agora a tela branca com os logotipos do planetário, da UFG, do IESA, que é o meu Instituto de Estudos Socioambientais, o meu nome. Agora, se alguém puder ligar o microfone e me avisar se está vendo a bandeira dos Estados Unidos. Ah, legal, ótimo, obrigado, então sinal que funciona. Então tá aí, Programa Espacial dos Estados Unidos, Mercury, Gemini, Apollo. Qualquer desconfiança da minha parte de que eu privilegio o programa espacial dos Estados Unidos, que eu gosto, etc., etc., será uma desconfiança acertada. Né? Eu realmente eu privilegio, eu sou fã do programa espacial dos Estados Unidos. Nesse curso também abordaremos outros programas espaciais. Tenho admiração pelo programa espacial da Europa também, mas esse dos Estados Unidos realmente é o programa espacial de mais sucesso. Né? Bom, então é um programa Mercury, Gemini, Apollo, pelo menos de início, e aí foi todo o aprendizado do programa espacial dos Estados Unidos. Mercury foi tratado semana passada, hoje é Gemini, semana que vem começaremos a falar de Apollo. Né? Então, eu coloquei esse slide semana passada, mas nunca é demais repetir que aconteceram, que as pessoas não sabem, né, que aconteceram essas missões Mercury, Gemini e Apollo, que normalmente as pessoas só conhecem o voo da Apollo 11 para a Lua, com seres humanos dentro. Né? Então, foram 14 missões Mercury, 1959 a 63, veja que houve intercalou, né, com as missões Gemini, mas é que o programa já tinha começado 2 anos antes de terminar Mercury, né? Então foi de 61 a 66, e logo em seguida, 66 a 72, 17 missões Apollo. Então temos que abordar hoje as 12 missões Gemini. Vejam, 14 missões Mercury, porém, apenas 6 delas tripuladas por seres humanos. 2 delas com chimpanzé, e as demais foram missões automáticas, que várias não funcionaram. Tá? Então, eles foram fazendo passo a passo até tudo dar certo. Agora, aqui da Gemini, foram 12 missões com seres humanos. Né? Vamos vê-las, né? As Apolos não foram as 17 com seres humanos, foram automáticas. Né? Bom, semana passada eu também mostrei esse slide, e vou sempre repetir para ajudar. Né? Olha lá, aqui é a cápsula Mercury, 1 tripulante, a cápsula Gemini, 2 tripulantes, e aqui a cápsula Apollo, com 3 tripulantes. Esse aqui é o módulo de serviço da Gemini. A Mercury nem precisava, porque tudo que era necessário estava aqui dentro da cápsula. Agora, a Gemini tinha já uma cápsula bastante sofisticada, com comandos, com retrofoguetes em vários lugarzinhos aqui, permitindo então movimentos. Como a gente pode ver aqui, ó, na parte do módulo de serviço da Apollo, que aqui estão as tubeiras dos retrofoguetes, para poder girar a nave em várias direções. E aqui uma grande tubeira, porque esse aqui é o último estágio desse foguetão aqui, ó, que é o Saturno V da Apollo. Esse aqui é o Titã da Gemini, e esse é o Atlas da Mercury. Ainda teve o Redstone um pouquinho menor antes. E aqui o módulo lunar, também com os respectivos retrofoguetes aqui para fazer manobras. A Mercury não tinha nada disso. Então não tinha como fazer manobras. Né? E aqui na ponta, esse pretinho é a cápsula. Né? Aqui está o módulo lunar guardado aqui. E esses foguetes, eles são de estágios. Então queima o primeiro estágio, continua o segundo estágio, queima o segundo estágio, o último é o terceiro estágio. E então a mesma coisa aqui, esse se chama Saturno V, vocês vão ver depois, porque ele tem 5 motores foguete. Bom, aqui comparando, olha, o Redstone, o Mercury Redstone, menorzinho,
o Mercury Atlas. Esse levou os seres humanos para a órbita. Aqui foram 2 voos suborbitais, aqui foram 6 voos orbitais. E o Atlas é o mesmo foguete para levar o módulo Agena da Gemini. É o mesmo foguete, mas aqui ele é chamado de Atlas Agena. E ele desenvolveu, vocês vão ver no final da aula, que ele continua ativo ainda hoje em outras gerações de foguetes Atlas. E esse módulo Agena é um módulo para encaixar com a cápsula da Gemini, para fazer testes de manobras. Bom, esse aqui é o foguete Titã. Esse foguete Titã, ele era um míssil adaptado para se tornar um foguete. Então, é bem mais poderoso do que o Redstone e um pouquinho mais do que os Atlas. Bom, e depois, na fase Apollo, foram esses 2 foguetes, Saturno 1B, também para entrar em órbita em torno da Terra, e finalmente o Saturno 5, para sair da órbita terrestre e entrar na órbita lunar. Bom, esse é o logotipo da Gemini. Então vamos conhecer os foguetes, os lançadores Gemini. Então, aqui para comparação, aqui o Redstone e aqui o Titan 2. Na escala 1 para 110, o que significa que esses foguetes eles estão 110 vezes menores do que na realidade. Essa aqui é uma imagem feita a partir do que foi construído pela Lego. Aqui são modelinhos que são comercializados, então aqui o Mercury Redstone, o Mercury Atlas e Gemini Titan 2, torna a dizer que o Atlas Agena também foi utilizado nas operações do Gemini, mas sem seres humanos. Eu, particularmente, sou encantado com esse foguete Titan 2 da Gemini. Para mim, foi a parte mais feliz do programa espacial dos Estados Unidos foi durante a época da Gemini, porque tudo dava certo. Tá? Aqui, um bonequinho de ser humano comparado ao tamanho do foguete Gemini, lembrando que aqui na ponta, na cápsula, eram 2 seres humanos que viajavam aqui. E aí a estrutura do foguete Titan 2, mas basicamente a gente pode ver aqui, ó, um tanque de combustível, aqui as tubeiras do primeiro estágio. Então aqui é o primeiro estágio do foguete, mais esse aqui, são esses 2 tanques no primeiro estágio, e essa tubeirinha aqui indica a conexão com esse outro tanque, que é o segundo estágio. Então era um foguete de 2 estágios, sendo que o terceiro estágio é a cápsula na ponta, capaz de fazer manobras e retornar para a atmosfera terrestre. Então aqui, comparação, Titan 2, que está aqui, da Lego, o Atlas, e aqui o Atlas Agena. Então aqui eles estão desmontados e aqui eles estão montados. Então aqui o Atlas Agena, o Atlas e o Titan 2. E aqui mostrando, olha, primeiro estágio, segundo estágio, segundo estágio, segundo estágio. Aqui o terceiro estágio, para colocar em órbita o Agena, e aqui a cápsula Agena na ponta, ou às vezes poderia ficar conectado com o terceiro estágio. Aqui o Titan, que colocou, Titan não, o Atlas, que colocou também o John Glenn, né, os primeiros astronautas em órbita. O terceiro estágio era a própria cápsula. Esse foguetinho aqui na ponta é um foguete salva-vidas, caso dê problema no primeiro estágio. Esse foguetinho ele arranca a cápsula e ela logo aciona os paraquedas para salvar, né? Agora aqui vejam que o Titan ele tem um primeiro estágio maior, mais robusto, para poder logo chegar em órbita.
e o segundo estágio ele é para manter em órbita. E o terceiro estágio, então, é a cápsula, com essa coifa aqui atrás, branquinha, e a cápsula preta. Fica o tempo todo esse branco e preto no espaço, mas antes de adentrar na atmosfera terrestre, solta essa coifa, que ela reentra na atmosfera e queima, e depois essa cápsula aqui, ela abre paraquedas quando está caindo, né? Bom, aqui são os 12 foguetes Titan II das expedições Gemini, são fotos de todos eles em lançamento, né? Então aqui está o GT1, 2, 3, 4, 5. O 7 foi lançado antes do 6. 8, 9, 10, 11 e 12. Bom, vamos explicar isso daqui. Bom, vocês logo vão ver aqui a missão 7. É porque a missão 7, eles permaneceram bastante tempo no espaço, batendo recordes de permanência no espaço, e a número 6, ela foi lançada depois para se encontrar com a 7, e a 6 voltou, tá? Ficaram pouco tempo no espaço, tá? Então, todas as 12 aqui foi sucesso, tá? Bom, agora a cápsula, a espaçonave da Gemini, está aqui o desenho. Então aqui é praticamente uma Mercury desse lado, aqui é outra Mercury do outro lado. Então uma Mercury duplicada com um pequeno espaço aqui onde um astronauta tem contato com o outro, né? Mas praticamente cada um deles tem os seus comandos à parte e eles têm inclusive comandos duplicados caso um dos astronautas aí passe mal, desmaie. O outro tem como manter os contatos todos. Aqui na frente tem sistemas de radar para aproximação de outra nave para fazer acoplagem, como foi o caso das Agena, que eles fizeram teste. E aqui atrás assim está guardado o sistema de paraquedas. E como eu disse, eles têm sistemas de controle de manobras, que tem uns foguetinhos por aqui. E aqui atrás, na parte da coifa, vejo aqui que são os pequenos tanques aqui de combustível para fazer as manobras. E aqui também tem toda uma parte com ar para eles respirarem, que é injetado na cápsula, e também água, né? E eles também carregavam aqui comida, né? Bom, e aqui a fotografia de um modelo para treinamento, né? Não é modelo que foi levado para o espaço, não. Então aqui na Gemini 6, o Shira, que fez parte da Mercury, e o Stafford, que é um astronauta da nova geração que foi contratada aí. Então aqui abre a portinha, uma para cada um, inclusive para fazer atividade extraveicular, chamada EVA. O astronauta que ia sair, então, tinha que abrir a sua portinha e sair. Só que aí os dois tinham que estar com a roupa de astronauta bem pressurizada, porque não teria mais ar dentro da cápsula, né? A quantidade de cabos passando aqui, olha, é tudo muito precário, né? Tudo muito inicial. Bom, e aqui um desenho visto de fora do que eram essas cápsulas, né? Como eu disse aqui, o sistema de radar e o sistema de parachutes, paraquedas, né? Uma outra curiosidade é que essas placas escuras aqui em volta da cápsula eram eram placas utilizadas para reduzir o calor. Então são placas próprias para combater a alta temperatura na reentrada da atmosfera. E torno a dizer que essa parte branca aqui, essa coifa, ela era solta no espaço antes de entrar, né? Então aqui é um modelinho, né? Então ali atrás tem, vocês vão passar a ver muito desse tecido, que é um tecido que usa película de ouro. Inclusive ela recobriu todos os módulos que desceram na Lua,
porque é para refletir a luz do Sol e evitar aquecimento do equipamento. E, inclusive, nas roupas espaciais também é utilizado um revestimento com esse material. É um material muito frágil, ele rasga fácil, no entanto, ele é muito eficiente para evitar o aquecimento pela luz do Sol, pela radiação solar, né? Bom, aqui é um modelinho mostrando, então, a cápsula Gemini conectada aqui com o módulo Agena, como eu já havia dito, né? Ele é o terceiro estágio do foguete Atlas, aqui a tubeira, e uma vez eles conectados, portanto, os astronautas aqui dentro poderiam comandar o conectar, desconectar, fazer manobras, já pensando em chegar na Lua, né? Porque precisou fazer isso com o módulo lunar. Aqui em Terra, a Gemini 6, a cápsula, vejo aqui os técnicos aqui trabalhando, né? E o Agena 5002, para ver aqui o tamanho, né, disso tudo, para se conectar no espaço. Bom, e aqui mostrando o lançamento do Agena, e depois aqui o lançamento do Gemini, e eles usando o sistema de radar para controlar a distância entre eles, até poder se aproximar e fazer a acoplagem segura. Isso aqui é novidade no programa espacial dos Estados Unidos. Os soviéticos não conseguiram fazer isso, tá bom? Eles não conseguiram. Eles conseguiram isso muito depois que o programa Apollo estava mandando pessoas para a Lua, é que os soviéticos chegaram nesse nível aqui, colocando, portanto, a primeira estação espacial em órbita, a Salyut. A Salyut 6, e depois a Salyut 7. Antes disso, os soviéticos não sabiam fazer a acoplagem no espaço, porque eles não treinaram isso. Então, por isso eu digo que aqui, nesse tipo de manobra, os Estados Unidos estavam à frente da União Soviética e já colecionavam dezenas de horas de espaço à frente dos soviéticos. Bom, aqui apenas um esquema mostrando o planeta Terra aqui. Isso aqui é o limite entre o dia e a noite, né? Aqui é a parte diurna, aqui é a parte noturna, e as órbitas, né? Órbitas bastante elípticas que vão se tornando circulares com ajustes até a cápsula Gemini encontrar uma cápsula Agena que foi colocada a girar quase em órbita circular em torno da Terra. E depois desconectava e voltava a Gemini para a Terra, e a Agena ficava solta no espaço ali como lixo espacial. Bom, esse tipo de manobra de aproximação é chamada, da expressão francesa, rendezvous. Então, isso é uma expressão famosa, rendezvous, e pode significar também acoplagem, mas o rendezvous já basta para a aproximação em órbita. Agora, os astronautas Gemini. Bom, então, depois do primeiro grupo, bom, na verdade, se a gente for muito rigoroso, esse aqui é o terceiro grupo, porque o grupo 1, eu ainda vou falar para vocês mais para frente, quando eu falar de ônibus espaciais, eu vou ter que falar dos aviões. E aí teve um grupo de pilotos que esses foram os primeiros. E desse primeiro grupo fazia parte o primeiro astronauta dos Estados Unidos que pisou na Lua, né? Que foi o Neil Armstrong. Né? E aí o Neil Armstrong fazia parte daquele primeiro grupo. Mas oficialmente é considerado como o grupo 1, o grupo dos 7 astronautas da Mercury. Então esse aqui, em 17 de setembro de 1962, foi chamado de grupo 2 de astronautas. Os novos 9. Lembrando que havia um grupo de 13 mulheres, né, já preparadas e formadas, e até hoje o programa de formação de astronautas
refaz atividades que elas fizeram. Então, por isso, não há sombra de dúvida que aquelas 13 astronautas, de fato, são astronautas formadas em curso de astronauta, em todos os testes, porém, até hoje, uma delas é que foi para o espaço, né? Bom, aqui vocês veem na frente deles, tem aqui a cápsula Mercury, com o foguetinho salva-vida, uma cápsula Apollo, também com foguete salva-vida, e aqui a cápsula Gemini, né? Então, mesmo que a Apollo não estivesse pronta, o projeto existia. Então, os Estados Unidos sabiam muito bem os passos que eles queriam dar. Bom, vamos lá, os 9. O Elliot C., que faleceu, James McKinney, o Jim Lovell, esse aqui é um camarada muito importante, é um veteraníssimo, talvez o astronauta mais querido da NASA, porque foi o cara que mais vezes foi para o espaço nessa época, porque ele foi tanto na Gemini quanto na Apollo, é uma figura muito importante na Apollo 13 e mesmo na Gemini, vocês vão ver daqui a pouquinho. O Ed White, coitado, faleceu na Apollo 1, vamos contar a história. O Tom Stafford, o Charles Pitt Conrad, talvez um dos caras mais gente boa que teve, tanto na Gemini como depois na Apollo. Ele foi na Apollo 12, um dos caras mais bem-humorados e tranquilos de todo o programa espacial. O Frank Borman. Esse aqui, acho que vocês já ouviram falar, o Neil Armstrong, começou na Gemini, né? E depois na Apollo 11 ele pisou na Lua. E John Young, que esse também é um cara muito importante, que ele atravessou toda essa fase de Gemini, de Apollo, e voou nos ônibus espaciais. Então, também. Então, é gente boa aqui, viu? Nesse grupo 2. Depois teve um outro grupo, ou melhor, desculpe, aqui é tudo junto, são os 16, eu já estou adiantando, são 16 astronautas, que tem aqui os 7 primeiros sentados aqui, esses todos foram do programa Mercury, e aqui atrás os do programa Gemini, então os chamados os 16, né? Os que estão atrás são os novos do grupo 2, esses são os veteranos, e esse aqui é o Dick, né? E ele acabou sendo o chefe de todos, porque ele não podia ir para o espaço por problema cardíaco, né? Aqui está o John Glenn, o primeiro astronauta a orbitar a Terra, né? E aqui o Alan Shepard, o primeiro astronauta a ir para o espaço, né? Pelo menos num voo suborbital. Bom, agora sim o grupo 3 dos astronautas, chamados os 14, 18 de 10 de 1963. Então aqui em pé aqui tem 2 caras muito famosos nesse grupo. O Michael Collins, que faleceu esse ano, ele foi para a Lua também, mas não pisou lá, mas ele foi na expedição da Apollo 11, né? Logo sentado aqui na frente dele, o Buzz Aldrin. O Aldrin, que foi o segundo astronauta a pisar na Lua, né? E o bonequinho Buzz Lightyear da Pixar é baseado no Buzz Aldrin. Tá? Bom, aqui ao lado, Cunningham, Sally, Freeman, Gordon, Stewart, Scott, Williams. Aqui sentado, Anders. O Bassett faleceu também. Aliás, faleceu com o colega anterior, né, do grupo dos 9. Os dois estavam fazendo manobras com o avião e bateram no telhado de uma construção do aeroporto. Bom, aqui o Bean, Cernan, Chaffee. Bom, o Cernan, o Eugene Cernan, foi o último astronauta a pisar na Lua. Foi o comandante da Apollo 17. Bom, sala do centro de controle da Gemini, então tá aí, era tudo muito avançado para a época, né? Os primeiros computadores, mas não eram computadores pessoais, eles ficavam em outras salas, né? E aqui então tinham as fileiras de comando do pessoal com as suas determinadas funções, aqui o painel para indicar
aonde a cápsula estava passando, né? E aqui então as linhas de trabalho. Aqui atrás fica o diretor de voo, de operações, e aqui à frente fica o pessoal responsável pelas etapas do voo, e eles ao mesmo tempo conectados com equipes em outras salas. Então quem está aqui dentro acaba respondendo por uma etapa onde tem várias pessoas trabalhando. E vocês devem perceber que aqui tem janela. Então aqui é uma parte de vidro separando um auditório aqui, ó, onde as pessoas poderiam ficar e assistir, né? Agora sim, as missões Gemini. Então vamos começar com os objetivos. Expor 2 homens e equipamentos de suporte a voos de longa duração no espaço, seria no caso até 14 dias de voo, com um apogeu de 1.189 km. O apogeu é o ponto mais distante da superfície da Terra. Perigeu é o mais perto. Esse geu vem de gel, terra. Então, peri, próximo, apo, longe. Então, até 1.189 quilômetros de altitude no espaço. Desenvolver as técnicas de aproximação e acoplamento entre veículos orbitais e a capacidade de se manobrar os veículos acoplados usando o sistema de propulsão de uma das naves. Aperfeiçoar métodos de reentrada e descida em pontos pré-estabelecidos. Desenvolver técnicas que permitissem aos astronautas sair da nave e desenvolver atividades fora do veículo espacial, chamada de EVA, Extravehicular Activity, ou AEV, Atividade Extraveicular em português. Ganhar mais informações acerca dos efeitos da microgravidade, já vou explicar isso aqui para vocês, sobre os astronautas e sobre os efeitos psicológicos e físicos provocados por voos espaciais de longa duração. Cuidado com essa expressão microgravidade, ela é falsa. Ela é pior do que fake news. Não há microgravidade na órbita terrestre. A título de comparação, vocês conheceram no tempo lá do ensino médio, e alguns até na universidade fizeram alguma disciplina que envolvesse física, que tem a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade ela é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí arredonda-se para 10 para facilitar as contas, né? Muito bem, no espaço orbital em torno da Terra, a aceleração da gravidade é por volta de 7 metros por segundo ao quadrado. Portanto, de 9 para 7 cai pouco. Não é microgravidade. Essa microgravidade seria atingida numa viagem da Terra à Lua a meio caminho, onde a gravidade da Terra é pouca e também a Lua não tem gravidade suficiente para provocar a aceleração da gravidade na nave. Aí sim seria microgravidade. Ou viajar pelo sistema solar longe de quaisquer corpos massivos, como satélites naturais, ou luas, né? Ou planetas. Então essa é uma expressão errônea, gravidade zero, microgravidade. Elas são usadas em licença poética. O que acontece é um fenômeno da física chamado de imponderabilidade. Quem experimenta a imponderabilidade são paraquedistas. O paraquedista, no momento em que ele sai da aeronave e ele está com o paraquedas dobrado, fechado dentro da mochila, ele experimenta a imponderabilidade, ele está em queda livre. Então, se ele fechar os olhos, ele se sente flutuando, a mesma coisa um astronauta no espaço. Se ele fechar os olhos, ele está flutuando. Acontece que dentro da cápsula espacial, dentro da Estação Espacial Internacional, por exemplo, tudo está em queda livre junto. Por isso parece que ele está flutuando. Então essa que é a ideia, porque esses corpos em órbita, eles estão caindo em direção à Terra, mas como eles têm velocidade orbital, eles fazem circunferências ou elipses
em torno da Terra, e com isso nunca atingem a Terra. Então eles nunca vão se chocar na superfície da Terra, então eles ficam em queda livre permanente. Então chama-se imponderabilidade, né? Mas por licença poética, gravidade zero ou microgravidade. Bom, aqui estão as missões feitas aí pelas Gemini. Então, vamos lá. O astronauta Grissom e o Young deram o nome de Molly Brown para a nave e deu 3 voltas aqui em torno da Terra. Bom, aqui tem uma história curiosa. O Grissom, ele foi astronauta da Mercury, ele foi o segundo a voar no Redstone, e a cápsula dele foi perdida, e a aula passada eu mostrei que ela foi resgatada muitos anos depois. E esse nome aqui, Molly Brown, seria uma expressão dizendo que essa não afunda. Tá? Então, bom, aqui o voo deles em 3 órbitas, 4 horas, né? E depois aqui McDivitt e White também deram nome, American Eagle, deram 62 órbitas, olha só, 97 horas. O Cooper Conrad Conestoga, 120 órbitas, e depois os outros pararam de dar nome, né? Mas aqui voaram, olha, Sheila Stafford, Borman e o Jimmy Lovell, o Armstrong, o Scott. Essa daqui foi um problema, eu preciso comentar essa com vocês, a 8. Stafford Cerna, Ian Collins, Conrad Gordon, Lovell, Aldrin, né? Bom, vejam que aqui o Borman e Lovell deram 206 voltas. Foi o recorde, 330 horas de voo. Foi a maior permanência no espaço. Então, por isso que eu digo que das 5, eles logo lançaram a 7, depois a 6. A 6 eles só ficaram 16 voltas aqui, e foi o suficiente para eles voarem em paralelo. Bom, o Armstrong e Scott, eles fizeram a primeira acoplagem com o módulo Agena. E nessa acoplagem ficou travado um daqueles retrofoguetes que fez a nave entrar em giro, e quase que eles desmaiaram. Na verdade, o Scott desmaiou. O Scott foi para a Lua. O Scott foi para a Lua na Apollo 15. O Armstrong, depois disso, porque ele não desmaiou e ele conseguiu salvar a expedição, porque ele conseguiu controlar na mão um retrofoguete na direção contrária e fazer com que parasse de girar, e ele acionou o sistema de retorno para a atmosfera. Tanto que eles só deram 6 voltas e meia. Né? Então foi no meio dessa 6ª para a 7ª volta que deu problema, e aí, graças ao Armstrong, né, que salvou a expedição. Então, como ele era um cara sangue frio, eles conseguiram, então, ele conseguiu ser escolhido para ser o primeiro astronauta a pisar na Lua. E aqui aparece o Aldrin, né, na 12, que o Aldrin, então, ele foi o segundo astronauta a pisar na Lua, né? E o Aldrin desenvolveu todo um sistema aqui para atividades extraveiculares, que eu já vou explicar. Bom, e eu sublinhei aqui alguns deles, né? Então aqui, por exemplo, você vê o Jimmy Lovell, sublinhado aqui 2 vezes, né? Veja aqui o Young, sublinhado 2 vezes, e o Conrad, sublinhado 2 vezes. Então, o Young, o Conrad, o Lovell e o Stafford também 2 vezes, foram caras bastante queridos no programa Gemini, tanto que eles voaram em 2 expedições, né? Então aqui, a Gemini 1, não tem foto aqui da Gemini 1, viajou em 8 de abril de 1964 a 12 de abril, o tempo de voo foi 4 dias, 74 órbitas, primeiro voo do programa Gemini. A cápsula foi destruída propositalmente na reentrada atmosférica, não tinha astronauta, então desculpe que eu falei que foram 12 voos, mas os 12 não foram tripulados, né? 2 deles, né? A Gemini 1 e a Gemini 2 não foram tripulados. E eles fizeram de propósito buracos
nessa cápsula da Gemini 1 para ver como é que o fogo entrava e como é que os instrumentos lá dentro, como é que eles respondiam, né? Então, por isso, não existe essa cápsula em exposição em lugar nenhum, que ela foi destruída. A Gemini 2, 19 de janeiro de 65, voou 18 minutos e 16 segundos, não fez nenhuma órbita, e foi um teste de voo suborbital da nave Gemini. Então, aqui vocês vejam um foguete até diferente, com dois foguetes acessórios ao lado e a cápsula aqui na ponta, né? E depois essa cápsula ela foi recuperada e ela foi reutilizada em 3 de novembro de 66 no MOL, Managed Orbiting Laboratory, da Força Aérea, e lançada no foguete Titan 3C. Ninguém viajou nela, tá? Mas ela está em exposição, está aqui, ó. Está no Smithsonian National Air and Space Museum, está aqui a Gemini 2, que ninguém nunca ocupou, né? Bom, agora a tripulada. A Gemini 3, então foi o Grissom, torna a dizer, ele era da Mercury, né? E o John Young, e aí John Young chegou a voar até em ônibus espacial, né? 4 horas, 52 minutos, 2 segundos, 3 voltas. Primeiro voo tripulado do programa Gemini, 23 de março de 65. Esse aqui é o PAD deles, né? O PAD seria o... Como chama isso aqui? É o logotipo, né? O logotipo da expedição, né? Bom, aqui está a cápsula Gemini 3 recuperada, também no Smithsonian Museum. A missão Gemini 4, 3 de junho de 65, 7 de junho de 65, 4 dias, 52 minutos, 62 órbitas, Ed White e James McDivitt, e foi a primeira caminhada espacial de um norte-americano. E aqui está o logotipo da expedição, né? E, então aqui está aberto aqui, né? Mostrando os astronautas, e quem saiu foi o Ed White. O Ed White, coitado, quase morreu nessa história aqui, porque a roupa inchou e ele não tinha onde segurar, quase se enrolou todo com o cabo que alimentava ele com o ar e todo o sistema de rádio, né? Então eles viram que não dava certo. Então eles estavam muito desanimados depois dessa péssima experiência aqui na Gemini 4, mas graças ao Aldrin eles melhoraram isso daqui porque não tinha onde segurar, né? Ele quase ficou do lado de fora da cápsula. Agora, quem ficou do lado de fora da cápsula foi uma luva, porque eles têm um traje aqui e ele teve que vestir um outro traje pressurizado aqui, teve que trocar a luva, e a outra luva ficou aqui solta, conforme abriu aqui a cápsula, saiu. É um tipo de lixo espacial que está em torno da Terra até hoje, a luva do Ed White, né? Aqui está a Gemini 4, também no Smithsonian, na exposição. Gemini 5, ao sorrisão do Charles Conrad, o Pete Conrad. Então, 21 de agosto de 65 a 29 de agosto de 65, 7 dias, 22 horas, 56 minutos, 120 órbitas, e a Gemini 5 estabeleceu um novo recorde para a duração de um voo tripulado espacial. Aqui está o logotipo da missão. E aqui a Gemini 5, que também foi feito aqui o voo, só que dessa vez eles usaram aqui um sistema de controle aqui na mão, com uns pequenos jatos, aqui tem um cilindro com gás, e com os pequenos jatos que pudessem organizar a manobra desse astronauta aqui no espaço. Mas também não tinha onde segurar do lado de fora, e também foi uma outra situação complicada nessa Gemini 5. Gemini 6, o Shihai e o Stafford, 15 de dezembro de 65 a 16 de dezembro, foi só um dia, 16 órbitas, como eu disse, aqui ó, eles só lançaram
para chegar perto da Gemini 7. Então, teve a 35 centímetros da Gemini 7, ambas as naves voaram em formação por 20 horas. Essa missão permitiu testar manobras e abordagem técnica que seria usado no programa Apollo. Aqui está a Gemini 6 no Stafford Air and Space Museum. A Gemini 7, essa sim bateu o recorde de permanência no espaço, o James Lovell e o Frank Borman, 4 de dezembro a 18 de dezembro, 65, 13 dias, 18 horas, 35 minutos, 206 órbitas. O objetivo da missão era estudar os efeitos da ausência de gravidade em longo prazo. Né? E aqui o logotipo da missão não é a ausência de gravidade, mas é a imponderabilidade, né? Trabalhando no corpo. Né? Bom, a Gemini 7 está no Smithsonian National Air Space Museum. Aqui do lado é apenas uma cápsula réplica para estudo em terra. A Gemini 8, essa então foi o Dave Scott e o Neil Armstrong, 16 de março a 17 de março, essa que teve problemas e que eles tiveram que retornar. Foi a primeira acoplagem com a Agena, defeito quase ocasionou desastre e perda dos astronautas, primeiro pouso de emergência do programa espacial. Não chegou nem a completar 7 órbitas, né? Um tempo de voo aí de 10 horas e 41 minutos. Aqui está a Gemini 8, no Neil Armstrong Air and Space Museum, em Wapakoneta, em Ohio, na terra do Armstrong. E Gemini 9, 3 de junho de 66 a 6 de junho, 3 dias de duração, 2 horas, 34 minutos. A tripulação inicial seria o Elliot C. e Charles Bassett, que faleceram. Então, Thomas Stafford e o Gene Cernan eram a tripulação reserva. Né? Deram 59 órbitas, 3 tipos diferentes de rendezvous, com o módulo Agena, 44 órbitas completadas, conectados com a Agena, conecta, desconecta, fez voo para fora da atividade extraveicular. Então, aqui em 3 dias eles fizeram bastante coisa. Aqui está a Gemini 9 no Smithsonian, em exposição. A Gemini 10, 18 de julho de 66, 21 de julho de 66, John Young, novamente, e o Michael Collins, futuro Apollo 11. Né? Tempo de voo 2 dias, 22 horas, número de órbita 43. Primeiro uso dos sistemas propulsores da Agena. Rendezvous com 2 veículos Agena, uma delas da missão Gemini 8, que sobrou, que é aquela que deu... eles conseguiram acoplar, mas deu defeito na cápsula da Gemini 8 e não no Agena. Então estava lá disponível. Então o Collins ficou 49 minutos em atividades extraveiculares. Ele é lembrado então como piloto da Apollo 11, mas não é lembrado como o camarada que fez aí atividade extraveicular na Gemini 10. Bom, e enquanto tudo isso acontecia, o Michael Collins tinha feito o mestrado em engenharia e ele tinha trabalhado com medições de posição no espaço usando estrelas, usando um astrolábio. E ele também fez um trabalho com treino de atividade extraveicular. Então ele sugeriu colocar do lado de fora da cápsula vários locais onde pudesse segurar com as mãos e pudesse encaixar os pés, usar muito velcro para grudar na nave. E foram feitos vários testes dentro de piscinas. Então, graças ao Buzz Aldrin, que todos os programas espaciais no mundo usam piscinas muito grandes, muito profundas, para colocar equipamentos e ensaiar aquela leveza, aquela falta de peso dentro da água, que é muito parecida quando está no espaço. Então, todo mundo faz treinamentos. Então, o Buzz Aldrin foi o primeiro a criar isso. Bom, essa Gemini 10 aqui, com o Michael Collins do lado de fora aqui, está no Kansas Cosmosphere and Space Center em Hutchinson,
no Kansas, exposição. Bom, Gemini 11, 12 de setembro de 66, 15 de setembro de 66, sorrisão aqui você já conhece, é o Charles Pitt Conrad, esse é o Richard Gordon. Voaram 2 dias, 23 horas e 17 minutos, número de órbitas 44, recorde de altitude da Gemini, 1.372 km, fizeram rendezvous e acoplagem com a Agena, fizeram atividade extraveicular também. E aqui a Gemini 11 no California Science Center em Los Angeles. E aqui, finalmente, chegamos na Gemini 12, com o Buzz Aldrin e o Jim Lovell. Portanto, aqui Buzz Aldrin, Apollo 11, Jim Lovell, Apollo 8 e também Apollo 13. Então, ele foi em 2 Apollo, o Lovell. 11 de novembro de 66 a 15 de novembro de 66. Tempo de voo 3 dias, 2 horas e 34 minutos, 59 órbitas. Último voo do projeto Gemini, e o Aldrin executou uma atividade extraveicular de 5 horas, onde ele pôde fazer todos os testes e do lado de fora, tendo locais para segurar, para apoiar os pés. Ele sentava na nave, passava aqui na frente, ele ia para o lado que ele bem quisesse, ele tinha treinado tudo isso dentro da piscina e, portanto, já estavam prontos para o programa Apollo. Aqui, a Gemini 12 em exposição do Adler Planetário, em Chicago, Illinois. E agora, modelos e brinquedos baseados nessa história do programa espacial. Vejam aqui vários modelinhos de a cápsula Gemini com o astronauta fazendo atividade extraveicular. Aqui também. Aqui isso aqui é um pôster com as roupas dos astronautas. Então, esse daqui é a roupa usada no projeto Mercury. Então, ela não foi feita para atividade extraveicular, era uma roupa apenas para ficar dentro da cápsula. E aqui é a roupa da Gemini, desenvolvida então para atividade extraveicular, muito parecida com a anterior. E essa daqui é a roupa da Apollo. Apollo, eles não fizeram atividade extraveicular por fora do veículo Apollo. Eles fizeram logo, foi na superfície da Lua. Então, ela tem todo um desenvolvimento aqui para ficar na superfície da Lua, né? E aqui, a roupa desenvolvida para os voos com ônibus espaciais e, mais tarde, para a Estação Espacial Internacional, para se fazer atividades fora da nave, tal como se fazia na Gemini. E aqui, na forma de brinquedos, a roupa da Mercury, da Gemini, Apollo e da Estação Espacial mais Space Shuttle. Está escrito aqui, ó, Mercury, Gemini, Apollo, Space Shuttle, que é da Estação Espacial também. Mesma coisa, aqui a roupinha do Mercury, essa aqui é da Gemini, essa da Apollo e aqui da Estação Espacial Internacional e Space Shuttle. Ao Lego também não deixou para menos, né? Aqui os módulos aqui construídos aqui da Gemini. Esses são da mesma época, né? Olha, Vostok, portanto, da União Soviética, né? Que já tinham desenvolvido foguete Vostok, aqui o cosmonauta. E agora, o que aconteceu de herança desse programa espacial Gemini, né? O desenvolvimento de foguetes e lançadores a partir da Gemini. Então, nós temos aqui o Gemini Titan 2 com a cápsula e aqui o Atlas com o Agena, né? Então, o que aconteceu com esses foguetes Atlas e Gemini? Bom, então,
aqui o Titã, né? Então, esse aqui, o número 3, que está aqui, ó, é o Titã 2 da Gemini 64. Esse aqui levava, então, o pessoal para o espaço. Mas, antes, o Gemini 2 e Gemini 1, eles eram mísseis. E a partir aqui, do número 4 ao 12, esses todos aqui foram desenvolvidos para serem foguetes não tripulados e todos eles para carregarem carga. Então aqui na frente, isso aqui é chamado de coifa. Então essa coifa é para colocar carga. Veja que ainda no 6, o Titan 3 Small, ainda que foi feito para levar a mesma cápsula aqui, né? Ele é uma repetição desse foguete 3, mas com mais outros 2 booster, só que ao lado chama booster, que são esses foguetes auxiliares, e foi só para fazer um teste, né? Agora, os demais aqui são todos para lançamento de satélites, colocar carga em órbita da Terra. Então, vejam aqui, de 62 a 1997, se desenvolveram esses foguetes. Então, não ficou isolado lá no programa espacial Gemini, né? Veio até 1997 os Titã. Aqui, mais um desenho, agora um pouco mais ilustrado, desses mesmos, né? O Titã 1, Titã 2, o Titã 2, porém com passageiro, né? E não a carga. O Titã 3 Agena, Titã 3C, 3C Mol, 3B Centauro. Então, já transformou aqui para o tipo Centauro, que é um foguete que está aí até hoje, o Centauro. Então está aqui, ó, o Titã 4B Centauro. Está ele aqui na plataforma de lançamento, 2 modelinhos. Esse está aí até hoje. Então, é isso que virou o Titã. Você olhando aqui no corpo dele, ó, ele é um foguete Titã aqui no meio, igualzinho ao que lançava as missões Gemini. Afora todo o resto que foi colocado ali. Aqui o Atlas Agena foi usado em 119 lançamentos orbitais entre 1960 e 78, com variantes Atlas Agena A, B e D. Então ele foi muito utilizado. E aqui, portanto, a família Atlas de foguetes. Então, aqui está o Atlas Agena A, Atlas Agena B e o Atlas Centauro D. Então, ele chegou também a ser o Centauro. Então, tanto o Titã quanto o Atlas acabaram convergindo para um tipo de foguete chamado Centauro, né? E aqui, só para digno de nota, né? Esse aqui é o Atlas D da Mercury, que levou 6 viagens em volta da Terra, né? Aqui a família dos Atlas, foguete Atlas. Aqui o número 5 é esse que eu estava me referindo, né? Que é o Mercury, 62. E aqui foi até 2003 o desenvolvimento aqui, olha, com coifas para levar satélites para o espaço. Aqui o desenvolvimento, olha, Atlas 2, 2A, 2AS, 3A, 3B, 5 400, 5 500. São foguetes que estão aí até hoje, e aqui vai mostrando a capacidade deles, né, o tamanho que eles foram ficando, aqui ó, em 92, em 93, 99, 2000, 2001, 2001, 2002, como que foi evoluindo o tamanho desse foguete, né? E chegando então ao Atlas V400 nessa série e o Atlas V500 na série. Aqui está uma coifa menor com a espaçonave na ponta, aqui uma coifa com uma espaçonave bem maior aqui na ponta, né? Então aqui estão mostrando as partes, né? Lembrando que quando esses foguetes são lançados, a não ser esses boosters, que são foguetes com combustível sólido, porque aqui dentro o central é combustível líquido, tudo isso aqui, então, o primeiro estágio, ele cai no mar, mas do segundo estágio em diante, tudo isso aqui fica em órbita da Terra, vira lixo espacial. Então aí, esse série V é chamado de Vulcan. Então aqui
de 90 a 2019, os foguetes Atlas, que também se viraram Centauro e viraram Vulcan, né? E aqui os foguetes usados nos últimos 10 anos. Os Soyuz, dos russos, 166 lançamentos. A Falcon 9, 85 lançamentos da companhia SpaceX particular. O Proton, da também Rússia, 71 lançamentos. O Ariane 5, da Agência Espacial Europeia, 58 lançamentos. E aqui o Atlas 5, 65 lançamentos. Então, esse aqui é, portanto, um herdeiro do programa espacial dos Estados Unidos da época da Gemini, né? Aqui está o Gemini Thor Agena, também é uma outra série de foguetes Thor. Aqui a família dos Thor, Thor Agena A, Agena B, Agena D, Thor de Agena D. Veja como eles foram crescendo em tamanho. E aqui também os Thor Delta, Delta A, Delta D, Delta 2000, Delta 2, Delta 4, chegando então no Delta 4 Heavy, pesado. São foguetes que estão aí até hoje. Então aqui a evolução desses Thor Delta Agena dos anos 60, passando pelos anos 70, 80, 90, 2000, 2003, só crescendo em tamanho e em capacidade, né? E aqui hoje, então, temos o Delta 4, o Atlas 5 e o Vulcan Centauro. Esses três, eles são de uma empresa chamada ULA, eu vou falar dessa empresa depois mais para frente no curso. Então, eles são hoje de lançamento privado, né? Eles são originados, então, respectivamente, aqui do Thor Agena, do Atlas Agena, que veio dos programas Mercury Atlas e da Gemini Atlas também. E aqui os foguetes Vulcan, Atlas e Delta até hoje, né? Então aqui esse primeiro é um Vulcan 441 de 2019. Esse é um Atlas 5 401 de 2002. Esse aqui é o Atlas V, porque é V de Vulcan, 551 de 2006. Esse é um Delta 4 médio de 2002 e esse é um Delta 4 Heavy, pesado, de 2004. E aqui na ponta, então, essas coifas é para levar carga. E esse foi o último, então mostrando que foguetes de uso privado tiveram seu desenvolvimento a partir do programa Gemini, pelo menos boa parte deles, né? E aqui o fim da gravação.